Olá, tudo bem? Vamos mais um probleminha de física, cinemática vetorial, mais especificamente movimento circular, livro do Cias e Zemansky, capítulo 3, exercício 3.29. Então vamos lá. A Terra possui um raio de 6.380 quilômetros e faz um giro completo a cada 24 horas, como nós sabemos. Letra A. Qual é a aceleração radial de um objeto no Equador? Dado a resposta em metros por segundo ao quadrado e também como uma fração de g. Então, vamos lá. Se a aceleração radial, lembrando que ela também é conhecida como aceleração centrípeta, que pode ser escrita como v ao quadrado sobre r ou como ômega ao quadrado r. Lembrando que v é a velocidade tangencial à trajetória, raio é o raio da circunferência, r, né? Ômega é a frequência angular. A frequência angular ela pode ser dada como sendo o inverso do período, ok? Bom, então vamos lá. Já que ele está pedindo a aceleração em metros por segundo ao quadrado e também como uma fração de g, vamos calcular em metros por segundo ao quadrado e depois a gente divide por g para deixar como fração de g. Bom, a gente não tem a velocidade tangencial, a gente também não tem a frequência, mas já que foi dado o período, quem é o período? O período é o inverso da frequência, certo? Então, a gente vai calcular a frequência, né? E, na verdade, a frequência que a gente precisa e joga o valor aqui. Então, joga de uma forma direta. Lembrando que se ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a gente precisa deixar o raio em metro, ou seja, 6.380 quilômetros, é a mesma coisa que 6.380 vezes 10 a 3, ou seja, vezes 1.000, né? Porque cada quilômetro equivale a 1.000 metros. A gente pode escrever também de uma forma mais resumida como 6,38 vezes 10 a 6. A gente anda mais 3 casas decimais. O período também, a gente pode fazer da mesma forma. Escrever ele, ele está em horas, a gente deve, né, na verdade, transformar em segundo. Então, vamos substituir aqui. A aceleração radial vai ser ômega ao quadrado. Quem é a frequência ao quadrado? Vai ser 2π ao quadrado dividido pelo período ao quadrado. Quem é o período? O período é 24, são 24 horas vezes 60 minutos vezes 60. Isso aqui vai ser dado em segundo. E isso aqui vezes o raio. Quem é o raio? 6,38 vezes 10 a 6 metros. Lembrando que isso aqui também está ao quadrado, inclusive o segundo também está ao quadrado. Logo, a aceleração vai sair em metros por segundo ao quadrado. Logo, fazendo esses cálculozinhos aqui, a aceleração radial ou aceleração centrípeta, ela vale como 0,037 7 metros por segundo ao quadrado, ou se eu quiser deixar em forma de potência de base 10, 3,37 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Já fiz esses cálculos antes, mas sugiro que vocês confiram. Bom, agora a gente vai deixar como fração de g. O que a gente vai fazer? A aceleração radial, ela vale 3,37 vezes 10 a menos 2. Eu vou dividir isso por 9,81. Lembrando que é o valor da aceleração gravitacional próxima à superfície terrestre. E vou multiplicar isso por g. Estou multiplicando e dividindo por g. Mas uma vez que ele quer uma fração de g, isso aqui vai dar o quê? 3,37 dividido por 9,81 dá aproximadamente 3,5 vezes 10 a menos 3g. Ou seja, numa fração de g dá 3,5 vezes 10 a menos 3, ou 0,0035g. Tá certo? Então, vamos agora para o item B. No item B, ele diz que se a aceleração radial, ela no Equador fosse maior do que g, o que aconteceria? Todos os objetos eles seriam ejetados da Terra e com isso voariam para o espaço. A razão para isso a gente vai ver no capítulo 5, isso é apenas, né, uma afirmativa. Então, a pergunta é, qual deveria ser o período mínimo de rotação da Terra para que isso acontecesse, ou seja, esse fato acima acontecesse?
Bom, para que a gente tenha um período mínimo, a gente vai considerar uma aceleração mínima. Dado que qualquer aceleração maior do que g, isso vai acontecer. Então, o que a gente considera? Para o período mínimo, a gente vai considerar o mínimo como sendo a aceleração, a radial, igual a g. Né? Supondo que, se for igual, já está na iminência dos objetos serem ejetados. Ou seja, para qualquer valor maior que isso, né, para qualquer período maior do que isso, esse fato vai acontecer. Então, se a aceleração radial ela for igual a g, o que a gente tem? Que a aceleração radial é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Logo, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar a nova frequência de forma que a partir dela, encontre o período, uma vez que período é 2π sobre frequência. E a frequência vai mudar, tá certo? A frequência vai aumentar significativamente. Então, se A é igual a G, G vai ser igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Isso vai me dar que ômega ao quadrado é igual a G sobre R. Ômega a gente sabe que é 2π sobre período, então vai ser 2π ao quadrado sobre o período ao quadrado. Isso vai ser igual a G sobre R. Manipulando essas equações, a gente tem que o período ao quadrado multiplica G, logo está no denominador. Isso vai ser igual a 2π ao quadrado vezes o raio, que é o mesmo, não muda, né? Então, aqui é uma constante, o período agora ele vai depender do valor, qualquer valor igual ou maior do que G, tá certo? Então, fazendo esses cálculozinhos aqui, achando o tempo em segundos, isso aqui dá em torno de 5.067 segundos, esse período, né? Dado os valores aqui, o raio em metro, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tirando aqui, isso aqui, T é igual a raiz disso. Vamos deixar a raiz de uma vez, tá, ok? Para que a gente tenha este valor aproximado aqui. Se a gente transformar isso aqui para horas, isso aqui vai dar, vou dividir por 60 mais 60, isso aqui vai dar aproximadamente 1,4 horas, ou seja, esse é o período mínimo. É o período mínimo que, neste período, a partir de 1,4 horas é o tempo, né, de rotação da Terra, isso vai fazer com que esses objetos possam ser, ou seja, vão ser ejetados e voar para o espaço. Espero tê-los ajudado e até breve.